policial Derek Chauvin, branco, sufocando até a morte o cidadão George Floyd, negro, na cidade americana de Minneapolis. O crime, que deflagrou uma onda gigantesca de protestos contra o racismo, teve consequência nesta terça-feira com a condenação de Chauvin a pena que pode chegar a 40 anos de prisão. Um veredito histórico porque precedido de uma série de casos semelhantes em que pouco ou nada aconteceu com os assassinos. Correu o mundo. No dia seguinte, a polícia classificava a morte como um incidente médico e foi esse o estopim dos protestos. Foi ali que eles começaram. Em 29 de abril, Chauvin foi preso e acusado de homicídio em terceiro grau, quando não há intenção de matar. No dia 31 de maio, os protestos já aconteciam nos 50 estados americanos e também em outros países. 25 cidades dos Estados Unidos, naquele momento, chegaram a decretar toque de recolher. Em 1º de junho do ano passado, laudos concluíram que Floyd morreu de parada cardiorrespiratória pela compressão do pescoço. 2 dias depois, a acusação contra Chauvin mudou. Já era homicídio em segundo grau, quando se assume conscientemente o risco de matar. O funeral de Floyd aconteceu no dia 9 de junho. Nós pulamos então para março deste ano, quando a prefeitura de Minneapolis concordou em pagar 27 milhões de dólares de indenização para a família de George Floyd. O julgamento de Chauvin começou no último dia 29 de março e terminou hoje com a condenação pelo júri popular. Agora nós vamos chamar o Ismar Madeira, em Nova York, é ele quem vai detalhar para nós ao vivo como e em que termos se deu essa condenação. Boa noite, Ismar. Muito boa noite, Renata. Boa noite para todo mundo. Olha, o júri considerou o ex-policial culpado das 3 acusações. Não existe uma equivalência com as leis brasileiras, mas a gente pode dizer que ele cometeu um homicídio culposo, aquele sem intenção de matar, como você estava explicando. Só que com negligência, assumindo o risco consciente de causar a morte e por um meio de ato perigoso, sem consideração com a vida humana. O júri era formado por 7 mulheres e 5 homens. Eles ficaram reunidos a portas fechadas por 10 horas para chegar ao veredito. Durante o julgamento, eles ouviram 45 testemunhas, 38 de acusação e 7 de defesa. A defesa alegou que Chauvin simplesmente fez o que aprendeu no treinamento para se tornar policial. Já a acusação usou as provas mais contundentes. Os vídeos da ação policial que imobilizou e matou George Floyd. As imagens mostram Chauvin com o joelho no pescoço de Floyd por 9 minutos e 29 segundos. Mesmo quando as testemunhas tentaram intervir, ele não tirou. Floyd repetiu mais de 20 vezes que não conseguia respirar. Depois do veredito, o juiz revogou a fiança de Chauvin e determinou que ele fosse preso. O ex-policial se levantou, colocou as mãos para trás e foi algemado pelo oficial de justiça. O juiz ainda pode levar cerca de 2 meses para anunciar a sentença. A soma das penas pode chegar a 40 anos de prisão. As leis do estado de Minnesota prevêem que a pena deve ser mais curta, de até 15 anos para réus como Chauvin, que não tem condenações anteriores. Mas os promotores do caso já pediram que o ex-policial fique mais tempo na cadeia. E a condenação de hoje provocou reações em Minneapolis e em outras cidades americanas. O Felipe Santana acompanhou nas ruas esse dia histórico. Nas ruas de Minneapolis, emoção. Bri chorou ao ouvir o veredito e disse que sentiu como se fosse um respiro de ar fresco pela primeira vez. O irmão de George Floyd também disse que podia respirar novamente e completou: a justiça para o George representa a justiça para todos. O advogado da família lembrou um lema dos Estados Unidos que promete liberdade e justiça para todos e disse: América, que isso sirva de precedente, que possamos honrar as nossas promessas. O comércio em Minneapolis tinha se preparado com tapumes nas vitrines. O tribunal foi cercado com 3.000 homens da Guarda Nacional e barreiras de concreto. Mas a reação nas ruas foi pacífica. A condenação de Derek Chauvin trouxe alívio, mas está longe de significar o fim da linha do movimento Black Lives Matter, que em português significa Vidas Negras Importam. True justice for George Floyd. O governador de Minnesota, Tim Walz, disse que a verdadeira justiça para Floyd
só virá através de mudança sistêmica para prevenir que uma morte como a dele se repita. Os protestos aqui em Nova York estavam marcados para acontecer independentemente do veredito. Mas os manifestantes não consideram isso uma celebração. Eles gritam palavras de ordem pelo fim da violência policial e contra o racismo estrutural. There'll never be a reason to celebrate. Esse manifestante diz: nós nunca vamos ter algo para celebrar, porque esse é um problema histórico, sempre foi assim. Esse outro defende que podemos celebrar hoje, mas sem esquecer que o problema não vai acabar. E amanhã vamos voltar a protestar. Agora a gente volta a falar. Sim, o presidente Joe Biden elogiou o veredito numa declaração na Casa Branca. Disse que o caso foi de um assassinato em plena luz do dia e que o resultado do julgamento aponta a possibilidade de uma mudança significativa. Biden contou que conversou por telefone com a filha de Floyd, Diana, que tem 7 anos, e lembrou que no ano passado ouviu da menina a afirmação de que o pai dela tinha mudado o mundo. Hoje, o presidente disse a ela que Floyd realmente mudou o mundo e desejou que este seja um legado dele, de paz, não violência e justiça. O ex-presidente Barack Obama também se manifestou. Em redes sociais, ele disse que a justiça foi feita neste caso, mas que a verdadeira justiça exige aceitar o fato de que os negros americanos são tratados de maneira diferente todos os dias. Que milhões vivem com medo de que o próximo encontro com a polícia seja o último. E afirmou: não podemos descansar. Precisamos levar adiante reformas que irão reduzir e, em última instância, eliminar o preconceito racial. Renata. Muito obrigada pelas informações.